Boa noite, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso encontro de restauração. Hoje, quarta-feira, na primeira quarta-feira do mês, tivemos aí um domingo muito bom, muito gostoso, apesar das limitações, apesar das dificuldades que tivemos aí com respeito à pandemia. É o segundo ano que nós não celebramos a Páscoa como gostaríamos de celebrá-la, porque sempre temos cantatas, músicas, enfim, mas foi um culto bom e eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado em estar presente com você nesta jornada, nesta caminhada já de 1 ano e quatro meses, praticamente, estamos aí vivendo sob este peso, este fardo. Mas, como nos ensina a Bíblia, até aqui o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem de uma forma, eu diria até quase milagrosa, suprido as nossas necessidades. E eu quero agradecer especificamente aos nossos membros que têm participado, colaborado, mesmo à distância, tem fidelizado, tem mantido a fé, tem, enfim, o compromisso para com a obra de Deus. Do contrário, nós não teríamos condições de manter a igreja funcionando. Sempre lembrando que se você precisa de um momento de oração, se você quer vir à igreja está aberta, fique à vontade, você pode chegar, nós temos até uma sala de oração, você pode até se deslocar para a sala, orar aqui no santuário, é muito gostoso ficar aqui sozinho, sozinha, orando. E se você tem dificuldades de sair de casa, então coloque o seu pedido de oração em uma das nossas mídias, aí na nossa rede social, e a gente vai orar. Vamos transferir os nomes para o nosso grupo de intercessão, e eu tenho certeza de que em tudo isso nós iremos assim fortalecendo o nosso espírito. Quero lembrá-los de que domingo próximo nós estamos ainda dentro das limitações, aí as restrições, e qualquer novidade, se vamos ter o nosso culto presencial dia 11 ou não, nós estaremos informando a todos vocês. Então fiquem atentos, consulte sempre aí as redes que nós temos disponibilizado para você tomar conhecimento. Se domingo próximo, dia 11, praza aos céus, que nós tenhamos aí um encontro presencial. Não sei se você tem sentido saudade da gente, mas nós temos sentido saudade de vocês, ok? Então, vamos orar, pedir a Deus. Aliás, tivemos aí semana passada uma semana de oração, segunda até sábado, todas as manhãs, 3, 4 pessoas aqui orando, foi muito bom. A gente agradece esse empenho, essa dedicação, porque tudo isso somado colabora para a construção, a edificação da obra de Deus. Muito bem. Nós hoje vamos começar, tivemos aí uma série de, penso eu, acho que 10 mensagens sobre restaurando as portas lá de Jerusalém e trazendo, contextualizando aquelas construções para a nossa vida. Eu vou aproveitar agora também uma sequência muito importante para que nós possamos também pensar no contexto de restauração. Quero convidá-los a uma leitura muito conhecida, que aliás é básica para todo crente, todo cristão, que Jesus registrou no início do seu Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 começa falando sobre as bem-aventuranças. E durante estas próximas quartas-feiras, nós estaremos estudando cada uma destas bem-aventuranças. Para que você tenha uma noção, porque Jesus estava estabelecendo aqui as regras, as normas, estava lançando os alicerces do reino de Deus. Então vamos à leitura. Diz assim, capítulo 5 de Mateus: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou.
seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, ouça, pois verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O versículo 11 e 12 é a interpretação ou uma ênfase maior sobre o versículo 10, sobre o contexto de perseguição. Que Deus abençoe essa leitura. Vamos orar. Pai, nós propomos no coração estudar, conversar, falar sobre estas bem-aventuranças. Ajuda-nos e abençoa a todos que vão participar conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou me reportar hoje ao versículo 3, restaurando, diria eu, a grandeza do reino de Deus. Restaurando a grandeza do reino de Deus. Releio mais uma vez: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. A primeira pergunta, queridos, que eu gostaria de plantar no solo do seu coração é uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo uma pergunta assim um pouco complexa. E se você ousa responder corretamente, a sua vida, com certeza, está caminhando na direção certa. Se a sua resposta não for correta, aí eu diria, você precisa dar uma parada e restaurar os valores mais importantes que governam e que devem existir na nossa vida. E a pergunta é simples: você é uma pessoa feliz ou você está vivendo um momento de felicidade? Porque bem-aventurados, em outras traduções, traz esta palavra, felizes, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz ou você está vivendo, desfrutando de um momento de felicidade? É importante observar que há uma diferença abissal entre ser feliz e desfrutar de um momento de felicidade. Há uma distância muito, muito grande. Por quê? Porque o normal, queridos, o normal é vivermos, eu diria, momentos de felicidade. Ora, pensa um instante. Todo casamento, quase eu diria sem exceção, começa com uma celebração envolta de alegria, enfim, é uma festa, há sorrisos em todos os presentes, em todos os rostos, há sorriso, né? Os noivos, nem adianta falar, né? Os noivos transbordam de felicidade, né? Como os parentes, os amigos. Mas a gente sabe que estes momentos não se eternizam, infelizmente, não se eternizam, não duram como deveria durar para sempre. Eles acontecem num espaço de tempo, que é o momento do casamento, a festa do casamento, a celebração do casamento, e de repente se esfumaçam, desaparecem. São rápidos estes momentos, são fugazes, eu diria são liliputianos, quer dizer, pequenos.
que muitas vezes não deixam marcas. Ouça, o importante é saber que o que dá sentido à vida, ouça, é o ambiente onde ela se desenvolve. O que dá sentido à vida. Por exemplo, um adolescente criado num ambiente de violência, num ambiente, eu diria, de maldade, de vícios, de brigas, dificilmente conseguirá se integrar à sociedade, se interagir com outras pessoas, comungar com o próximo. Quando o ambiente é favorável, é um ambiente alegre, é um ambiente descontraído, é um ambiente, acima de tudo, saturado da presença de Deus, a vida transcorre com mais tranquilidade, com muito mais segurança. Então, eu sempre enfatizo que relembrar que a expressão bem-aventurados ou feliz está quase sempre esta a afirmação de Jesus atrelado às circunstâncias. Como nós afirmamos, se você convive com pessoas alegres, com pessoas positivas, com pessoas dispostas, entusiasmadas, você vai ser influenciado por elas. Eu não sei se você já percebeu, nós sofremos muitas influências externas. Eu me lembro, uma certa ocasião, eu estava andando de carro, aí, isso já há algum tempo, e vi uma pessoa correndo, fazendo ginástica num parque. Imediatamente me deu um desejo de fazer o mesmo. Só que foi só desejo, porque fazer exercício não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu creio, queridos, que independentemente das circunstâncias, nós podemos cultivar, tenha certeza disso, uma vida feliz, uma vida mais plena, mais cheia de alegria, não vivendo apenas momentos, mas eternizando estes momentos. Então, veja, as bem-aventuranças, elas representam, como eu disse, a base, os alicerces do reino de Deus. Jesus começou a fundamentar o seu reino lançando um dos princípios básicos, mais importantes, né? Começou tratando de um tema que é muito pertinente em nossos dias. Bem-aventurados os pobres, e ele acrescenta em espírito, pois deles é o reino dos céus. A tradução de Almeida, que é muito apreciada por um segmento da igreja, nós estamos usando a NVI, a tradução de Almeida usa a palavra humilde em lugar de pobre. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que é mais fácil compreender o sentido desta bem-aventurança quando nós falamos de humildade e não de pobreza. É mais fácil a gente entender, bem-aventurados os humildes. Por mais que a palavra seja complicada para alguns, ela traz assim no seu bojo um pouco mais de conteúdo. Mas eu fico com o termo pobreza. Por quê? Na verdade, essa primeira bem-aventurança, aliás, todas elas, não podem ser literalizadas. Isto é, Jesus não estava estabelecendo, quando falou de pobres aqui, uma divisão de classes. Não. A maioria, lembre-se, a maioria do povo da Palestina era materialmente pobre. No contexto de vida, nem todos eram ricos, a maioria. No entanto, essa maioria, mesmo sendo pobre, não era feliz. Eles não sentiam felicidade. Então, a gente tem que entender, como Jesus diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Aquele povo era pobre, mas não era um povo feliz. Não desfrutava da garantia de uma vida melhor, de uma vida centrada, até mesmo na vontade de Deus.
Eu gostaria de relacionar essa primeira bem-aventurança com a capacidade, ouça, com a capacidade de enxergar além das circunstâncias. Por que eu digo isso? Porque, em outras palavras, a pobreza de muitos, ouça, é a de não conseguirem visualizar a possibilidade de uma vida pautada pela graça, pelo poder de Deus. Há muitas pessoas, queridos, na igreja que não conseguem enxergar essa possibilidade, que não entendem que Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Eu diria que há uma pobreza de visão, que está presente até mesmo na vida de muitos que lideram o trabalho, para não dizer do corpo em si. Nós não podemos olhar, ouça, não podemos olhar pela janela da vida e só enxergar problemas, e só enxergarmos crises, e só visualizarmos dores, mortes, falta de recursos. Estava assistindo um dos telejornais durante estes dias aí, e o apresentador, que é muito exagerado, assim, muito cômico até, na sua forma de explanar as notícias, ele disse: eu vou apresentar para vocês, né, quantos já foram curados da Covid. Eu não vou dizer quantos morreram, porque todos estão falando aí só de morte, morte, morte. Eu vou falar de quantos já foram restaurados. Então, veja, é preciso que a gente tenha uma visão melhor. Uma visão melhor. Tudo que existe, a gente sabe, é real. Está presente na vida de muitos que não só perderam parentes nesta pandemia, mas perderam empregos, perderam a fonte de renda, perderam até mesmo a esperança. A gente sabe, isso é real. Nós não somos tolos, queridos. Não somos cegos no sentido de não perceber que estamos vivendo num tempo de calamidade, de miséria, e eu diria em todos os sentidos. Mas precisamos aprender a enxergar além destes momentos, que são momentos de angústia, sem dúvida, são momentos de tristeza, são momentos que amargam a vida, que tomou conta, que penetrou até mesmo dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Então nós precisamos aprender a enxergar. Por isso eu disse que vou olhar essa bem-aventurança na perspectiva da visão, de como nós devemos enxergar as circunstâncias. Ora, a Bíblia narra a experiência você já conhece bem esta história, mas ela foca exatamente neste contexto. A experiência de 12 homens que foram enviados, lá pelo líder Moisés, para espiarem a terra. Então, darem ali uma olhada e ver a possibilidade, né, do povo de Deus entrar, dominar aquele povo que vivia naquela terra. Né? Era um pedaço de terra que fazia parte da promessa que Deus havia feito. E esta terra, que era chamada terra de Canaã, era uma terra próspera, era uma cidade forte e, aliás, muito bem protegida, né? Diz-nos o texto lá de Números, capítulo 13, e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo de seus antepassados. Observe que foram enviados homens que lideravam o povo. Homens que deveriam ter aquela disposição de motivar, de inspirar o povo a lutar pela bênção que Deus havia prometido. Como hoje a igreja. A igreja não pode se dobrar diante destas vicissitudes, diante destas crises. A igreja tem que orar, é tempo de oração.
É tempo de guerrear, é tempo de lutar, mas é tempo de enxergar pela visão de Deus, olhar além, acreditar que amanhã a gente pode viver um dia melhor, sem dúvida alguma, né? Mas veja o que é que aconteceu com a grande parte destes espias. Versículo 31, lá de número 13, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Veja, todos disseram: os que vimos são de grande estatura, mais alto que eu, grande estatura, né? Nós vimos também ali gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, disseram, gafanhotos a nós e a eles. Quer dizer, eles olhavam para si mesmos e se julgavam tão pequenos, tão inofensivos, tão incompetentes. Somos como gafanhotos, nós como eles. Ora, estes líderes careciam de uma visão positiva, construtiva, inspirativa. É verdade que os gigantes olhavam para eles e os viam como gafanhotos, mas eles olhavam para os gigantes e diziam: nossa, é verdade, nós somos gafanhotos. Quer dizer, os adversários tinham uma visão muito mais forte do que a deles. Não é porque eram mais fortes, porque muitas vezes o forte é fraco neste sentido de enxergar. Mas os gigantes olhavam e diziam: são gafanhotos. E eles disseram: nós parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ouça, essa atitude aconteceu porque, neste contexto, estes espias eram pobres de espírito ou pobres de visão. Não se apegaram, queridos, às palavras que ouviram. Deus afirmou: envie alguns homens em missão à terra de Canaã, terra que dou. É Deus dizendo: eu vou dar. E quando Deus age, ninguém pode impedir, queridos. Deus estava dizendo: eu vou dar a vocês. Como? Seria outro caso. Tudo na vida demanda esforço, demanda luta, demanda batalhas. Ninguém faz nada simplesmente recebendo dos céus uma chuva. Não, queridos, isso é ilusão. A igreja não vive apenas disso. Deus vai abençoar, derramar bênçãos. Dinheiro não cai dos céus. É produto de um esforço, de um trabalho, de uma luta. Tudo que você quer conquistar, você tem que conquistar através de uma dedicação. Ninguém aprende nada por osmose. Vou encostar num sábio, então eu vou ser sábio. Não, queridos, não é por aí. Osmose é muito bonito dentro de um contexto científico, não é? Mas na vida você tem que batalhar. Você quer ser um pouco mais sábio? Estude, aprenda, faça um esforço, pague o preço. Eu me lembro da minha época. Eu trabalhava no estado o dia todo, trabalhei em 3 lugares diferentes, fazia faculdade na parte da tarde. Era uma correria de um lado para outro, muitas vezes tinha que suprir as aulas no sábado. Foi um tempo de esforço, estudava de madrugada. Por quê? Porque era preciso. Então, veja que eles não se apegaram à palavra do Senhor. Deus já havia determinado que aquela terra seria do seu povo, mas 10 daqueles líderes eram pobres de visão, não conseguiam enxergar, as dificuldades eram maiores, houve um desânimo muito grande. E tudo o que eles disseram, é importante você entender isso, tudo o que eles disseram era verdade. Eles não haviam fantasiado, não. O povo era realmente forte, eram gigantes, eram guerreiros, a cidade estava toda fechada, lógico, tudo aquilo era real. Mas eles deviam ter prestado mais atenção.
às palavras do Senhor do que tudo que estava diante dos seus olhos. Você está entendendo, querido? Nós estamos diante de uma realidade que, de uma certa forma, nos assusta, nos incomoda, tira de nós, sim, a paz, a segurança. Tem pessoas que não estão saindo, não botam nem o nariz para fora de casa. Pessoas estão inseguras. Nós estamos diante de uma situação que é real. A força desta epidemia não é pequena, não pode ser tratada com desprezo. Todos nós imaginávamos, não, 2021 vai ser um ano diferente. Graças a Deus, 2020 passou. Não, nós estamos passando um período mais complicado ainda, mais complicado. Não podemos levar isso como brincadeira, porque não é brincadeira. Tudo isso que está acontecendo é verdade. Mas, eu volto a dizer, mas não podemos deixar que a nossa visão seja contaminada pelo negativismo, pela incredulidade, pelo desespero, pelo pânico, pela insensatez. Não. Felizmente, queridos, 2 dos espias, 2 pelo menos, cultivavam uma riqueza interior tão grande que os fez enxergar a cidade de Canaã como uma oportunidade de experimentarem a graça e o poder de Deus. A visão era a mesma, a cidade era a mesma, os gigantes eram os mesmos, mas 10 olharam e disseram, não dá. 2 olharam e disseram, dá. Se o Senhor se agradar de nós, Josué e Calebe, 2 jovens, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Veja que posição completamente diferente. Eles aprenderam a enxergar, a olhar e a perceber que algo grande estava reservado para todo o povo. Uma outra, eu diria, relação dessa bem-aventurança é a de podermos viver, eu diria, uma vida de qualidade aqui e agora. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será, pois deles possivelmente Deus vai facultar a posse. Não, pois deles momento presente, é o reino dos céus. Há um conceito errado, queridos, quando nós falamos sobre a posse do reino dos céus. Para muitos, a igreja tenta compensar as dificuldades da vida, né, com a promessa de que, um dia a gente vai viver num lugar onde não vai haver tristeza, dores, falta de recursos, nós vamos caminhar por ruas douradas. Então, a igreja projeta uma vida futura e tira, muitas vezes, da pessoa a disposição de lutar pelo aqui e agora. Ouça, a verdade é que o reino de Deus não é simplesmente um lugar geográfico. Não, é, antes de tudo, uma experiência. O apóstolo Paulo assim definiu o reino, lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas, diz Paulo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora, quando Jesus falou sobre a vinda do reino de Deus, ele mostrou que este reino é, acima de tudo, um reino espiritual. Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. Disse ele, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Há uma outra tradução que diz, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Você tem o reino de Deus dentro do seu coração. Nós temos o reino de Deus plantado, esse reino que não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é
alegria. Portanto, você pode tomar posse desse reino e viver. Sim, eu digo viver uma vida que realmente tenha sentido, tenha valor, tenha relevância. Não deixe, queridos, que a pobreza de visão, de compreensão, prive você desta bem-aventurança. Não deixe. A vida precisa ser vista com mais entusiasmo, com mais coragem, com mais disposição. Não há razão para dar espaço ao temor, ao medo, à insegurança. Mesmo que os gigantes sejam reais, eles podem ser vencidos. Você entende isso? Portanto, a nossa maior riqueza é saber que Deus continua ainda no controle de todas as coisas. Portanto, aproveite hoje e restaure a sua confiança no reino do Senhor. Restaure a grandeza desse reino e viva não apenas um momento de felicidade, mas viva a felicidade que este reino propõe, que ele oferece a mim e a você. Que Deus abençoe a sua vida e que você comece a caminhar dentro dessas bem-aventuranças, na certeza de que a vida pode ser maravilhosa em todos os sentidos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta noite e pelo início desse caminhar pelas bem-aventuranças. Ensina-nos através, Pai, destas verdades tão profundas e ao mesmo tempo, Pai, tão simples, que o Senhor Jesus plantou no coração dos discípulos e de todos nós. Recebe a nossa gratidão e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, foi muito bom ter você conosco, lembrando que domingo próximo, como eu disse, a gente está ainda na dependência, vamos informar vocês, mas de qualquer forma estaremos 10 horas da manhã, ou com o nosso culto online, como tem acontecido, ou com um culto presencial, se assim Deus nos permitir. Que você tenha um bom resto de semana, um resto de noite mais tranquila e abra a sua visão. Pingue colírio nos olhos, como diz lá João no livro de Apocalipse, para que você possa enxergar as bênçãos que Deus tem colocado diante de todos nós. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém.